Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em duas das doutrinas assim mais centrais da fé cristã: Cristologia e Soteriologia. Eu sei, os nomes podem parecer complicados, mas a ideia aqui é mostrar como tudo isso se conecta de um jeito bem mais simples do que parece. Vamos usar este guia de estudo como nosso mapa para desvendar os conceitos que, olha, moldaram séculos de pensamento. E para começar, no fundo, tudo gira em torno de duas perguntas essenciais. A primeira, quem é Jesus Cristo? E a segunda, de que forma a obra dele afeta a vida das pessoas? As respostas para essas duas perguntas, gente, são a base de tudo que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá, nossa primeira parada é a Cristologia. E a lógica aqui é bem direta, não tem como fugir. Para a gente conseguir entender o que Cristo fez, primeiro a gente precisa ter muita clareza sobre quem ele é. A identidade dele é o alicerce de toda a sua obra. Simples assim. Mas afinal, o que é Cristologia? Bom, de forma bem simples, é a área da teologia que se dedica a estudar a identidade de Jesus. E o ponto central dessa investigação toda é justamente entender a relação, que é fascinante, mas também complexa, entre as duas naturezas dele, a divina e a humana. Como essas duas coisas se unem em uma única pessoa. Agora, é importante entender uma coisa. Essa compreensão não apareceu do nada, prontinha. Muito pelo contrário. A identidade de Cristo foi o centro de debates, sim, intensos, que duraram séculos na igreja primitiva. Foram muitas controvérsias, muitos concílios. Foi um processo mesmo, sabe? Uma construção teológica. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar os desafios. Pensa assim, era como um cabo de guerra. De um lado tinha o ebionismo, que dizia, não, Jesus foi só um homem, um profeta, negava a divindade. Do outro lado, o docetismo, que falava, ele só parecia humano, era tipo um fantasma divino, negava a humanidade. E aí veio o arianismo, que talvez tenha sido a maior de todas as controvérsias, ensinando que Cristo foi um ser criado, sabe, o primeiro e mais poderoso, mas ainda assim criado, não igual a Deus. Todos esses debates forçaram a igreja a buscar uma resposta definitiva, a definir com precisão o que a Bíblia ensinava. E tudo isso culminou lá no Concílio de Calcedônia. E a conclusão desse debate todo foi resumida de uma forma brilhante, eu diria. O Concílio de Calcedônia definiu a visão que se tornou padrão, a ortodoxa, usando 4 palavras-chave para descrever essa união das naturezas em Cristo. Olha só. Elas estão juntas sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O que isso quer dizer? Que as naturezas divina e humana coexistem perfeitamente numa única pessoa, sem que uma anule ou se misture com a outra. É um equilíbrio perfeito. Então, o ponto central é justamente esse paradoxo, que é incrível. A Bíblia mostra um Jesus totalmente humano. Ele tinha um corpo, sentia fome, sentia sede, crescia em sabedoria, sentia alegria, angústia e, no final, ele morreu. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, ele mostrava atributos que são só de Deus. Ele tinha poder sobre a natureza, onipotência, ele sabia coisas que ninguém podia saber, onisciência, e ele diz coisas como, antes que Abraão existisse, eu sou, se colocando como eterno. Então não é 50-50, é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Ok, então agora que a gente firmou essa base sobre quem Cristo é, podemos dar o próximo passo, que é entender o que ele fez. E é aí que a gente entra na soteriologia. Esse nome também vem do grego. É só quebrar a palavra. Soter significa salvação. E logia, como a gente já viu, significa estudo. Então, de forma bem direta, soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. O objetivo aqui é responder como a salvação acontece, como ela é realizada por Deus e como ela chega até as pessoas. E o nosso guia de estudo traz uma forma muito útil para a gente entender a salvação. Em vez de pensar nela como uma coisa só, um evento único, a gente pode olhar para ela por 3 ângulos diferentes. 3 faces, que são distintas, mas que acontecem ao mesmo tempo. E olha que analogia poderosa para a gente entender isso. Primeiro, a justificação. Pensa num tribunal. É um ato judicial. Deus, o juiz, bate o martelo e declara a pessoa que era culpada como justa, não por mérito próprio, mas por causa do que Cristo fez. Segundo, a regeneração. Agora pensa numa família. É um ato familiar. A pessoa recebe uma vida nova, nasce de novo e é adotada na família de Deus. Muda o status, entende? E terceiro, a santificação. Aqui a imagem é de um templo. É um ato de culto. A vida que agora foi justificada e regenerada é separada, dedicada para o serviço de Deus. 3 imagens: tribunal, família e templo. Uma completa a outra. E agora a gente chega no ponto-chave da nossa análise, o momento em que tudo se conecta.
a gente vai ver a ligação indispensável entre essas duas doutrinas, porque elas não são temas separados que a gente estuda numa caixinha e depois na outra. Uma depende totalmente da outra. A grande sacada é esta: a cristologia, ou seja, quem ele é o fundamento da soteriologia. O que ele fez? O que ele fez na cruz só tem o poder que tem por causa de quem ele é. Uma coisa não existe sem a outra. E agora a gente vai entender exatamente por quê. Vamos pensar primeiro por que a humanidade de Cristo era tão necessária. Primeiro, para ser um substituto no nosso lugar. Alguém da raça humana precisava pagar a dívida. Ele se tornou um de nós para morrer por nós. Segundo, para ser o mediador perfeito, a ponte entre Deus e a humanidade. E terceiro, para ser nosso exemplo e também um sumo sacerdote que entende o que a gente passa. Ele sentiu na pele as nossas dores, as nossas tentações. Da mesma forma, a divindade dele era absolutamente indispensável. Por quê? Porque, sendo Deus, o sacrifício dele teve um valor infinito, capaz de pagar a dívida de todos os pecados, de todas as pessoas, de todos os tempos. Só um ser divino poderia suportar a ira de Deus contra o pecado, sem ser consumido. E, finalmente, a divindade dele garantiu o poder para vencer a morte na ressurreição, que é a garantia da nossa vitória. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Entender a fundo quem Cristo é e o que ele fez não é só um exercício de teologia, um conhecimento para guardar na cabeça. A grande questão é como essa clareza sobre a pessoa e a obra de Cristo transforma a maneira como a gente vive a nossa fé no dia a dia. É a pergunta que amarra toda essa doutrina com a vida prática, com a vida real.